Então, vamos começar o bate-papo hoje com o Vandic. Eu não sei se o Bruno já chegou. Olha, o Vandic está na área. Opa, Bruno também, o socialismo deu errado. Aí, camisa bonita. Não, o socialismo é errado. Ah, é errado? Igualzinho, É né? verdade, tá cortado ali. Aqui, ó. Então, cara, eu até vou abrir aqui, abrir a conversa com vocês. Eu conversei com o Vandic na sexta-feira, porque eu estava deprimido. Eu precisava conversar com alguém, porque eu fico online o dia inteiro, gente, vendo notícia, e na sexta saiu só notícia bomba para o Brasil, né? Em termos de STF, em termos de política. Cara, é desanimador. E agora mesmo, de manhã, eu estava tomando café, eu estava vendo um corte, e até minha filha mesmo comentou isso comigo, né? Ela vai fazer direito, e eu estava comentando sobre geopolítica, sobre política no final de semana, e eu comentei uma coisa para ela que ela mesma tinha falado para mim, né? A gente tem que ler mais as coisas da esquerda, acompanhar mais a esquerda para saber as falhas, para poder debater corretamente. E eu falei, é o que eu faço. Eu assisto muito hoje mais programas de esquerda para ver as merdas que eles estão falando, mas olha, é tão revoltante. E eu vi o corte do Brasil 247 agora, falando que o chanceler, o ex-chanceler Celso Amorim foi o maior chanceler da história do Brasil, que botou o Brasil relevante mundialmente, né? E que estava lá falando o comentário dele na ONU, que ele está com a comitiva do Mula, falando que é revoltante o que Israel está fazendo. E eu não vejo ninguém da esquerda falando que é revoltante os mais de 7 mil foguetes que foram lançados, né, do Hezbollah contra Israel. Detalhe, já no dia seguinte, o ataque do Hamas foi no dia 7 de outubro, vai fazer um ano agora. No dia 8, o Hezbollah começou a lançar foguetes, mais de 7 mil foguetes. Ele não tinha nada a ver com a briga, mas é um objetivo do tal eixo da resistência jogar Israel no mar. É uma guerra existencial que está acontecendo lá no Oriente Médio. E, desculpa, se tem criança que tá morrendo, desculpa, é triste pra caralho, mas terrorista tem filhos, né? Terrorista tem família, né? Ele devia pensar 2 vezes antes de botar a família em risco, então, né? De ficar armazenando armas, né, em espaço civil. A gente está vendo os depósitos russos sendo explodidos pela Ucrânia, mas são depósitos militares, não tem civis. Já os terroristas não, eles escondem foguetes, mísseis, aonde? Em hospitais, em escolas. Eles querem realmente baixas civis. Eles usam civis como escudos. Então é muito fácil agora criticar Israel e passar pano para Hezbollah. Essa esquerda não é questão de ser. A direita tem viés, tem a sua ideologia, a esquerda também, mas a esquerda é doente. A esquerda é nefasta. A esquerda, o socialismo, o comunismo é doentio, é nojento, é desonesto, é escroto. Não tem como. E, às vezes, eu até peço desculpa para o Bruno e para o Vandic de eu botar essa bilis toda para fora, mas eu não consigo. Cara, eu tenho aqui centenas de livros que tratam de comunismo, de Revolução Russa, de Segunda Guerra Mundial, de Ucrânia. Cara, é só pegar os livros de Holodomor e entender por que a Ucrânia não quer ficar do lado da União Soviética, do lado da Rússia, quer ficar do lado da União Europeia. Cara, isso foi há 90 anos atrás. Eles não vão esquecer isso, né? E aí fala que são nazistas, não sei o quê. É uma mentirada tão escrota. E a gente que está longe disso, em vez de olhar com honestidade, com frieza, porque a gente não faz parte desses conflitos, não, a gente polariza de um jeito totalmente desonesto de tratar a geopolítica internacional como se fosse Fla-Flu, né? Só que um Fla-Flu doentio, como a gente está vendo agora,
essa questão aí do presidente do Brasil se orientar do lado do Irã, se orientar do lado do Hamas, do Hezbollah, né? O Alckmin do lado de 4 terroristas, Houthis, o ISIS, o Hezbollah, o Hamas, na posse do presidente do Irã. Que isso, gente? Não é possível que vocês achem isso, vocês que nos ouvem, nos assistem, achem isso normal. Então, o tema de hoje, a gente vai falar um pouco sobre isso, eu vou deixar agora eles falando, é sobre a irrelevância que o Brasil está tendo no cenário mundial, né? Cara, nem a China, que é a líder do tal sul global, dá bola para o Brasil, meu. Você acha que Estados Unidos, União Europeia, o Ocidente vai dar? A chance que o Brasil tinha de virar uma potência regional respeitada no Ocidente foi em 2003, quando o Lula ganhou e ele era uma novidade, era uma coisa exótica. Todo mundo queria saber, ouvir como é que seria, né, o pensamento e o governo de um presidente sindicalista. Tá? Talvez o pessoal esperava alguma relevância, como teve Solidariedade na Polônia, que ajudou a derrubar, a tirar a Polônia, né? Ajudou a derrubar a União Soviética. E, no entanto, o Brasil seguiu aqui depois, né, após Palocci, né, com mensalão, petrolão, aí radicalizou de vez, porque era a única coisa que sobrou, né, do governo petista depois que a corrupção foi escancarada. E passados 20 anos está o Brasil na ONU, né, falando merda, como falou aí, na Cúpula do Futuro. Hoje vai fazer a abertura da Assembleia, é o primeiro país a falar. Eu não sei se vocês sabem, o Brasil é o primeiro país a falar sempre. Você deve se perguntar por quê. Pô, não é com a letra A, não é na ordem alfabética, né? Porque é por ordem alfabética. Só que o Brasil abre, sabe por quê? Por conta do trabalho do embaixador Oswaldo Aranha, que fez história no início da Organização das Nações Unidas. E justamente fez história com relação à criação do Estado de Israel. Existem estátuas dele, ruas com o nome dele em Israel, e o Oswaldo Aranha fez esse trabalho brilhante, espetacular, fundamental, e com isso o Brasil ganhou um puta de um status no início da ONU, e por isso o Brasil sempre faz abertura. Eu não sei até quando, porque continuar dando palanque para esse energúmeno, esse demiurgo de Garanhuns, daqui a pouco alguém chegar e falar, olha, melhor botar o Brasil no final da lista quando todo mundo já foi embora e estiver dormindo, porque ele falando merda como fala, né, indo lá ser porta-voz do Sul Global, é ridículo, né? Apesar do que a ONU não tem relevância mais nenhuma, né? Mas é isso, vou deixar agora Bruno e Van Dijk pegar a emenda desse meu desabafo. E quiserem desabafar também, falar palavrão, esse canal aqui é canal de ogro, tá? Então, se quiserem vir pintados de verde como eu, podem vir, que aqui é lugar para desabafar mesmo. E também ensinar a galera a pensar fora da caixa. Bom dia, meninos. Fala, Bruno. Vai lá, pode ir lá. Bom, caríssimos, bom dia, André, bom dia a todos que nos assistem, é um prazer enorme estar aqui com vocês, e é muito triste, né, como um observador, como um economista, como um cientista social que observa o Brasil e vê o potencial que o país tem, né, e a gente vive nesse marasmo, e por uma insistência por parte do PT, por parte da esquerda, mas principalmente do PT, desse grupo de pseudo-intelectuais liderados pelo Amorim, né, que colocaram o Brasil em rota de colisão com o Ocidente. Até o ano passado, né, até o início das agressões contra Israel, no dia 7 de outubro, o Brasil titubeava, mas ainda fazia parte daquilo que a gente chama do Ocidente. O Ocidente é o grupo das nações livres, democracias liberais, com as falas absurdamente fora de contexto, sem propósito, provocativas,
do Lula, né, na União Africana, quando comparou as ações de Israel de autodefesa, né, uma crise existencial de fato. Existem milícias que circundam Israel, praticamente uma meia-lua, começa no norte com o Líbano, depois tem a Síria, depois tem um grupo de terroristas infiltrados dentro da faixa de Gaza e da Cisjordânia. A faixa de Gaza é controlada pelo Hamas. Vale lembrar que o Hamas foi eleito pelo povo palestino. Não é que eles tomaram conta do negócio, eles foram eleitos. Quer dizer, existe um conluio, uma participação do povo palestino que, a meu ver, deixou de ser civil quando tomou a decisão de eleger um grupo terrorista. Seria como no Brasil a gente elegeu o PCC para ser o governador de São Paulo. É análogo a isso, né? A gente chamar o Comando Vermelho para tomar conta do Rio de Janeiro. Então foi isso que aconteceu lá e desde então nós temos essas agressões. Quando existe uma agressão de fato, um ataque premeditado, muito bem orquestrado, né, uma falha tremenda também da segurança de Israel, uma falha vergonhosa, mas um desastre total, né? Mais de 1.200 pessoas assassinadas, estupros em massa, crianças assassinadas, jovens assassinados, 250 reféns. Quer dizer, estupro em grupo, um negócio assim inaceitável, uma coisa que a gente não pode, como cidadãos civilizados, aceitar algo minimamente parecido com isso. Mesmo porque Israel nunca fez isso como um agressor. Israel se defende, já cometeu alguns excessos, sim, já cometeu alguns excessos, mas nunca iniciou uma guerra, né? O placar está 6-0 para Israel, 6 guerras. Israel venceu todas, e agora a gente pode dizer que nós temos 3 intifadas, né, com essa guerra contra o Hamas após a invasão do sul de Israel. Muito bem, trocando em miúdos. Quando nada disso foi levado em consideração por parte do presidente Lula, apoiado intelectualmente por um assecla, um sujeito mal formado, mal intencionado como o Amorim, faz com que Lula se pronuncie entre um grupo de ditadores africanos que desviam o pouco que eles têm, que alimenta o povo deles através de todo tipo de doação por parte dos países desenvolvidos. Esses são os caras que ocupam de maneira ilegítima a grande parte dos governos africanos, e Lula se manifestando como o grande diplomata e o grande democrata do sul global, entre esses facínoras, diz que as ações legítimas de Israel são comparáveis às ações do governo nazista da Alemanha contra os judeus. Nesse dia, caríssimos e caríssimas, o Brasil puxou um freio de mão, engatou a marcha ré e fez uma guinada radical à esquerda na direção do que é de pior que existe no mundo e deixou de fazer parte do Ocidente. O grupo de nações democráticas que abraçam a democracia liberal, que acreditam nos direitos humanos, no rule of law, que é uma das coisas que mais faltam no Brasil, e nós, infelizmente, vamos pagar um preço muito caro. Brevemente, e eu digo para os senhores, não é muito tempo, nós vamos ter que tomar uma decisão de que lado nós estamos. Nós estamos do lado da luz ou da escuridão. Nós estamos do lado da democracia ou da opressão. E o Brasil vai ser forçado a escolher entre o campo da China, da Rússia, da Coreia do Norte, do Irã, ou dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, da Austrália, dos países livres. Com isso, eu paro por aqui e deixo o Bruno entrar. Bom, vamos lá. Bom dia para todo mundo. Prazer estar aqui com vocês de novo, como toda terça-feira. Bom, sobre a guerra Israel e Hamas, obviamente eu subscrevo tudo que os dois falaram, então não vou nem gastar tempo nisso. Obviamente nós temos de um lado um grupo terrorista, né, que não mede esforços, estou falando do Hamas, obviamente, em ceifar vidas de pessoas inocentes. Como o Van Dijk falou, ao longo da história,
Israel já pode ter feito qualquer tipo de exagero, mas chega a ser irracional quando você vê pessoas na rua andando com camiseta do Hamas embaixo do MASP ali na Paulista. É algo que embrulha o estômago, na verdade, né? Não há outra palavra senão realmente embrulhar o estômago e ver que o ser humano consegue chegar num nível tão deplorável que você simplesmente não acreditaria, né? Então, acho que isso fica claro, mas eu queria fazer um pouco desse discurso aqui sobre o ponto do Brasil. O Van Dijk começou a falar sobre, não lembro se foi exatamente a palavra pena, que o Brasil tem tudo e não dá certo e tal. Eu comecei ao longo do tempo mudar um pouco o meu discurso, ou talvez mudar o meu pensamento. Eu acho que isso traz uma certa paz para mim, para continuar nessa nossa luta aqui, mas ao sermos, digamos, adultos, encararmos as coisas como elas verdadeiramente são. Deixa eu focar um pouco aqui na parte da mentalidade, como é que o ser humano funciona, né? Quando a gente ouve, por exemplo, se de repente desde pequeno você ouviu, o Bruno Musa é X. Você pode não me conhecer, mas você vai replicar a informação que eu sou um cara X, né? Tanto faz se é X, alto, bonito, feio, pobre, rico, branco, alto, não importa. Você vai continuar falando, até que você começa a conhecer mais a fundo e você fala assim, opa, talvez eu estou replicando informação como um papagaio de pirata. Eu vou dar um exemplo real. Tem uma pessoa muito próxima, família da minha mulher, em que todo mundo, não, mas ele é inteligente, mas ele é inteligente, mas ele é inteligente. E eu comecei a falar, ele não é inteligente. Vocês falam que ele é inteligente porque ele é culto, porque ele é viajado, porque ele sabe falar sobre outros países, mas é um cara que defende o Hamas, é um cara que defende o Lula, é um cara... Então esse cara não pode ser inteligente. Por definição, ele não pode ser. E aí, as pessoas... olha, é verdade. Então, o que eu quero dizer com isso? Demora um tempo para que nós tenhamos coragem de mudar a nossa opinião. Assumirmos que nós estamos errados não é algo fácil, não é algo trivial para o ser humano. Para uns mais, para outros menos. Por que esse discurso todo? Porque nós acostumamos a pensar, o Brasil é um país rico, o Brasil tem tudo. Gente, já que o André falou, podemos falar como for, o Brasil é uma bosta. Isso aqui é uma merda de país, cara. Isso aqui é um caralho de país. E me desculpa agora o meu desabafo. Tem tudo, tem... Legal, e o que eu faço com tudo que eu tenho? Qual é a minha produtividade dos fatores de trabalho? Não adianta nada eu ser um cara de 2 metros de altura que eu poderia ser o próximo Michael Jordan se eu resolvo ficar na minha cama deitado o dia inteiro comendo McDonald's. Eu vou ser um cara de 300 quilos que o meu potencial de ser um jogador de basquete era muito alto. O que eu faço com essas qualidades que eu tenho? Nada. Se eu não faço nada com ela, não adianta nada nós falarmos, que pena, nós temos tudo. E eu faço o que com tudo? Jogo todos os meus atributos favoráveis no lixo? E esse é um pouco do Brasil. O Brasil tem terra, o Brasil tem soja, o Brasil não tem terremoto, o Brasil tem isso, o Brasil tem aquilo. Toda a parte boa que o Brasil tem, nós jogamos fora com todas as partes ruins. O match, na minha opinião, é muito negativo. Nós estamos falando para uma bolha nossa aqui, que eu estou num clube, daqui a pouco eu vou para minha empresa, você está aí, o Van Dijk está aí, a gente já teve o nosso mercado privado ao longo da nossa trajetória de anos no mercado financeiro, legal, mas e a grande massa? Cara, esse país, ele não te dá absolutamente nada. E eu não acho que o país tem que te dar alguma coisa, vale você prosperar e sair atrás dele, mas ele tira todas as tuas condições de lutar, porque ele faz de tudo para te tomar imposto, ele faz de tudo para te atrair violência, ele faz de tudo para te dificultar, ele faz de tudo para injetar burocracia na tua vida. E o mais triste é que esse sistema, na minha opinião, ele é feito para funcionar dessa maneira, para a grande massa continuar acreditando nessas pequenas migalhas e continuar mantendo esse grupo todo no poder. E esse grupo todo no poder, eu não estou falando só o PT, eu estou falando inclusive o PT. A gente está vendo todas as coligações que fazem parte agora. Você vê essa maluquice. O Tarcísio, que eu conheço ele pessoalmente, sou fã do trabalho que ele fez, do trabalho que ele faz aqui em São Paulo, apoiando o Nunes, que é apoiado por Kassab. Kassab é um cara do Centrão que apoia o Alexandre de Moraes. Você olha e fala, pera lá, onde nós estamos, cara? O que é isso? Assim, que país é esse? Né? Então, eu comecei a ficar mais leve, mais tranquilo ao tentar fazer análises frias, sem esperar nada ou me decepcionar com o que o Brasil faz. O Brasil, para mim, é uma decepção por natureza, dia após dia, e está muito pior. Né? E aí entro no que a gente vem falando agora, a ONU.
vale a pena vocês pararem para ler, quem ainda não leu, o que a Ana Paula Henkel escreveu na Oeste, escreveu acho que ontem ou antes de ontem, chama, como é que chama daquela música do Traje a Rigor, aquela frase, a gente somos inútil. A gente somos inútil. Vale a pena ler o que ela escreveu sobre o que é a ONU. A ONU, e a gente pode estender para todas as outras instituições multilaterais. É o BID, é o FMI, é a OMS, é todo esse bando de instituições burocráticas carregadas de indicações políticas que deixam de lado todo o critério técnico como deveria ser para se tornar instituições políticas a serviço de uma ideologia. E aí as pessoas olham e falam, a pandemia foi algo muito claro nisso, né? Ah, não, a OMS falou, então vamos fazer. Se ela mandou enfiar a cara debaixo da terra igual um tamanduá, vamos enfiar a cara embaixo da terra igual um tamanduá e vamos ficar 2 anos com a cara debaixo da terra. Não tem problema, a OMS mandou. Mas vamos entender quem é a OMS. Quem é o cara que manda as ordens da OMS? Vamos no indivíduo. Aí você começa a ver que é tudo indicação política. E isso replica um pouco dessa vergonha, dessa estupidez de ter um presidente que vai até Nova York e que tem um ego tão absurdo que não consegue entender que tem 5 minutos para respeitar o tempo de fala e ele vai lá numa instituição hipócrita, um cara que é hipócrita e corrupto por natureza, para falar abertamente em mais de 5 minutos como as regras mandam. E o microfone dele é cortado e a gente vê aquela situação patética. Não bastasse isso, no final do dia, nós vimos também que ele foi vetado de entrar, porque ele queria entrar com a sua comitiva, ou com o seu aparato de segurança, entrar num evento que o Biden parece que apareceu de surpresa e não o permitiram entrar. Então, o Brasil, internacionalmente, aquele sujeito corrupto que voltou falando, o Brasil voltou para o mundo, como se o Brasil tivesse saído ali no governo passado, é uma vergonha atrás da outra. O Amorim, quando eu estava na Venezuela com o Brasil Paralelo, produzindo o documentário Infiltrados Venezuela, o Amorim estava lá na mesma semana. E ele estava apertando a mão do Maduro, enquanto nós estávamos filmando aquele monte de crianças que perderam, na média, 9 quilos nos últimos anos porque não tinham o que comer por conta dessa ideologia nefasta. Então é um negócio que agride o ser humano, que te atinge de uma forma direta, e você vê que ali são psicopatas do poder pelo poder, meramente isso. Né? Então, é mais uma vergonha daquele discurso que o Brasil voltou. Nossa, e vamos acabar com a guerra na Ucrânia tomando uma cervejinha no boteco. A guerra continua a todo vapor, esse sujeito continua tomando todos os dias muito mais do que o boteco é capaz de oferecer de bebida, e a guerra continua. E o Brasil passando vergonha no mundo afora por conta de sujeitos que defendem ideologia como essa. Então, eu acho isso tudo uma tremenda vergonha. Agora, só para finalizar, o Van Dijk falou que fez uma analogia do Comando Vermelho tomar conta, por exemplo, do Rio de Janeiro. Eu faço uma coisa em paralelo. Para mim, o Estado ele é pior do que a máfia, porque a máfia você sabe que ela é bandida, você sabe que você está lidando com um bandido. O Estado, não. Então, o Comando Vermelho, nessa analogia, você sabe que ele é bandido. O PCC, você sabe. Se eu mexer com ele, os caras vão cortar minha cabeça fora. O Estado, não. Ele se faz de bonzinho. Quando você nos vê, ele corta a tua cabeça fora. Então, eu prefiro lidar com pessoas que se posicionam, independente do posicionamento deles. E é por isso que eu acho que faz todo sentido, esquerda ou direita, nós defendermos a liberdade de expressão. Eu prefiro que alguém se expresse e eu saiba quem é essa pessoa para saber se convido para minha casa, ou ter a liberdade de ser amigo ou não ser amigo, assim como ele, do outro lado, ser meu amigo ou não ser meu amigo, do que se esconder e se fingir de bonzinho, que é como esse bando de parasita faz. O Van Dijk ontem comentou, acho que foi ele que comentou na BMC, que o Brasil é a 10ª maior economia do mundo. Grandes merdas ser a 10ª maior economia do mundo com o PIB per capita que a gente tem. Aí ele número fez 70 a pergunta, na posição do PIB per capita. Número 70 ou 75 no mundo. Não muda nada a 10ª maior economia do mundo. E aí ele perguntou, será que a Suécia, a Suíça estão preocupadas que não são as maiores economias do mundo? Estão cagando para a posição em termos de ranking de economia. O que adianta a gente ter uma economia em 10º lugar, aonde toda essa riqueza que é gerada é consumida pelo próprio Estado? E o povo não consegue se beneficiar dessa riqueza em hipótese alguma. Já são 50 anos que eu ouço a história de que o Brasil é o país do futuro.
Quer dizer, realmente o Lula estava no lugar certo ontem, né? A cúpula do futuro, né? Porque é só disso que a gente vive, de promessa de que a gente é o país do futuro. Só que nesses 50 anos, a Coreia do Sul, que já era mais pobre que a Coreia do Norte, enriqueceu, é uma potência tecnológica. A própria China, né? Tinha, acho que metade do PIB brasileiro, hoje deve ter 6, 7, 8 vezes mais. Né, começou a criar uma classe média da maneira errada, mas conseguiu industrializar, conseguiu avançar. A gente não consegue. Com o mercado. Não consegue. Com o mercado. China com o mercado. Mercado que a OCDE abriu as portas para... Não, a OMC abriu as portas para a China em 2001. E aí isso foi para o Congresso americano e foi aprovado pelos congressistas americanos a entrada da China no OMC, desde que ela seguisse as regras, e nunca seguiu. Em 2001, o presidente dos Estados Unidos era um republicano, vale notar isso. Exatamente. Então, a gente está simplesmente tendo mais uma década perdida, já perdi a conta de quantas foram, e, como o Bruno falou, eu não tenho esperança nenhuma aqui. Então, vale o que a gente fala sempre aqui no nosso canal. Cara, se vocês não correrem atrás de fazer dinheiro e serem autossuficientes, independentes do Estado, independente até de patrão, independente de empresário, porque o empresário acaba tendo que ficar refém desse Estado, e a gente vê aí empresas, né, sendo quebradas do nada por conta de mudanças de regra do STF. A gente aqui muda leis que já foram aprovadas no passado. O STF fez isso agora com Mato Grosso, né? Enfim, o STF, um dia que eu liguei para o Vandic na sexta-feira, estava aprovando a manutenção do foro privilegiado para pessoas que deixaram de ter foro privilegiado, né? Por que será? Para manter o poder. O que interessa ao STF hoje é o poder acima de tudo. Aquela operação em cima da Polícia Federal, em cima de dois corruptos, confessos, eu não sei, mas reincidentes, não sei se vocês chegaram a confessar, mas confessos, né? Foi uma mensagem do STF para os senadores: não vai ter impeachment, não tem CPI. Se tiver, eles têm a ficha corrida de todo mundo. É só botar a Polícia Federal em cima. Quer dizer, a gente vive, e não sei se isso é crime de opinião, né, de acordo com o STF, mas é a minha opinião, a gente vive uma ditadura escancarada, indo cada vez mais para o buraco. Deixa eu só fazer um ponto, não quero monopolizar aqui, mas veja só, eu não quero... Você falou sobre... Eu não quero passar só uma mensagem negativa. Você falou sobre a gente ter que prosperar buscando as nossas, né? A gente buscando a nossa prosperidade, o que eu acho que não espere nada de ninguém. E eu acho interessante, eu só quero até... Vou ouvir a opinião de vocês, que minha mãe nasceu na Espanha, né? E veio para cá, ainda menina, e meu pai veio de uma família pobre e se deu muito bem financeiramente, trabalhando, e ele que me ensinou, sem dar nome ainda, essa ojeriza ao Estado. E hoje a gente pensa muito igual, ele diminuiu o pé no acelerador das empresas dele e se tornou, digamos, um intelectual no mundo libertário, né? E aí a gente conversa muito sobre isso, e ele ficou um mês com a minha mãe na Espanha, e compraram uma casa lá, e ele voltou. E a gente estava aqui conversando semana passada, e ele, mais a moda antiga, sempre foi um cara de imóveis, né? Então ele veio acumulando uma carteira de imóveis importante na vida dele, e ele olhou e falou assim: cara, o Brasil tem muita e sempre teve oportunidade para ganhar dinheiro para quem tem um pensamento, digamos, um pouquinho acima da média. Isso continua válido. Pensa que nós temos 30% de analfabetos funcionais, segundo o IBGE. Pensa que você tem uma população carente de tudo, você tem 50% da população que não tem acesso a esgoto, você tem tudo por construir nesse país. Então, basicamente, você tem oportunidade de ganhar dinheiro se você é um pouquinho acima da média intelectualmente. Mas isso não desfaz o que eu falei no comentário anterior, que ele faz de tudo também para te mandar embora. E olha só como é legítimo, ele com 69 anos agora, olhou para mim e falou assim: cara, eu que sempre fui contra vender imóveis, ele sempre comprou e foi contra vender. Ele falou: coloquei metade dos imóveis à venda, compramos lá e estamos indo embora. Porque eu olhei, eu com 69 anos, já fiz o meu, deixei meus filhos de pé, do seu ponto de vista de conhecimento, e ele falou: lembra que eu falava que o Brasil é um país do futuro, ou o Brasil de construir dinheiro? Ele falou: para mim já passou esse ponto, eu já fiz o que eu tinha que fazer, e agora eu quero curtir minha vida, cara. E curtir a vida aqui tá difícil.
Porque você sai, você blinda o carro, aí você sai na rua, você esconde o celular, pelo menos aqui em São Paulo. Então, por mais que seja ele falando de uma classe a que ele pertence hoje, que ele pode comprar a segurança, não é legal, porque os valores vão mudando quando você vai chegando mais velho. Então, o Brasil ele não é um país que atrai as pessoas para vir para cá, para gastar dinheiro com turismo, que gera renda, que gera emprego. Não é. Não é. O Brasil expulsa as pessoas, a não ser que estejamos como a gente aqui. Vamos construir o nosso, vamos fazer uma grana e ok. Mas a gente continua sendo esse país da eterna mediocridade, do eterno crescimento medíocre. Bruno, você botou o dedo num ponto muito relevante, é algo que eu muitas vezes faço alusão, que o Brasil é que nem o Velho Oeste, né? Ninguém foi pro Oeste americano porque era legal. Era um lugar muito ruim, inóspito, seco, tinha índio, era confusão o tempo todo, mas tinha ouro, tinha terras, tinha oportunidades que o lado aristocrático, descendente muito da velha aristocracia inglesa e de outros colonizadores nas 13 colônias originais, muitas vezes expeliam aquelas pessoas, talvez acima da média intelectual, mas que não nasceram com o sobrenome correto, com o berço correto. O Brasil, desde a nossa origem, é isso. Tá? Nós recebemos aquilo que era aquilo que não era para estar na Europa, os escravos que vieram para cá, e essa forma de colonização com aquilo que tinha de pior também trouxe para o Brasil aquilo que a gente tem de melhor, que são as pessoas que são de verdade ambiciosas, certo? Muito da colonização portuguesa, principalmente do século XVI em diante, tem a ver com a vinda de morranos, né? Cripto-judeus, né? Pessoas que se travestiram de católicos para fugir da Inquisição, mas que foram expelidos de Portugal e que sabiam que, mesmo que praticando o catolicismo, esses judeus cripto não teriam grande espaço para crescer numa sociedade opressora, porque sabiam que em um outro tempo eles tinham sido judeus, então não abriam essas oportunidades. E essas pessoas vieram para o Brasil e fizeram coisas fantásticas, tá certo? Mas sempre foi aquilo que foi o que não servia em outro lugar. Essa é a nossa história, né? Aquilo que não servia em outros lugares. E é parecido com a história americana. Mas onde que a gente diverge, né? Uma vez que os americanos atingiram o Oeste e fizeram fortuna, mas aquilo era o Velho Oeste, era tiroteio, prostituição, jogatina, aquilo era exatamente a ausência do Estado, né? E essas pessoas tinham um sonho de ganhar dinheiro no Oeste e voltar para Pittsburgh, para voltar para Boston e usar esse dinheiro num local onde era seguro usar o dinheiro, né? Onde a gente pudesse construir fortuna e depois usufruir dela. O Brasil é isso aí, só que a gente, quando eu falei na minha primeira fala, que uma das coisas que mais peca, né, na existência do Brasil, e é uma variável sine qua non, ela é necessária, mas não suficiente para que haja desenvolvimento tanto político em paralelo com o econômico. Não dá para separar um do outro, que é a variável lei e ordem, né? O Brasil, a gente tem lei e ordem seletiva. Por exemplo, hoje a Justiça a Justiça forçou a Enel passar a energia do Amazonas para nada mais, nada menos do que os oligarcas russos que operam no Brasil com o sobrenome abrasileirado de Batista, né? São irmãos, né? Dois irmãos. São oligarcas russos que operam no Brasil. Quer dizer, isso é exatamente o que acontece na Rússia pós-União Soviética. O Boris Periskov e aquela turma, é isso que a gente tem no Brasil. A gente privatizou aquilo que é conveniente para o governo de turno, para que o governo de turno tenha suporte de uma pequena classe chamado seletorado. Esse seletorado não é um eleitorado, é a coalizão mínima necessária de poderes da iniciativa privada, bancos e empresas, para manter esse grupo no poder. É isso que é, o seletorado.
Leiam Bruce Bueno de Mesquita, Seletorado. Né? Ele tem até uma série na Discovery ou na History Channel que ele é chamado do próximo Nostradamus. Ele utiliza a teoria dos jogos para prever eventos dentro de um coeficiente de certeza de 95%. Bruce Bueno de Mesquita, ele tem um nome estranho, ele é descendente de judeus portugueses que foram para a Holanda, ele não é um latino que vocês imaginariam, Bueno de Mesquita, alguém lá de Cuba. Não, um cara fantástico, eu tive aula com ele, foi meu professor, um cara brilhante. Vale a pena ler o Seletorado, o que significa isso. E ele também tem um livro que tem na Netflix, que é o Playbook do ditador, né, do autocrata. Né? Quem não viu, não assistiu, ele conta qual é a receita do bolo para o cara se transformar num autocrata, num ditador. Mas voltando à questão do Brasil, a ausência de lei e ordem, que é essa variável sine qua non, ela se antecipa a todo o processo civilizatório, e o processo civilizatório exige que você tenha respeito à propriedade sacrossanta, respeito à liberdade de expressão. Você não tem um direito de não ser ofendido. E, infelizmente, isso é uma das coisas que o mundo passou a adotar, mas parece que existe... Não, foda-se que você se ofendeu. Esse é seu problema, não é meu problema. E viver numa sociedade plural significa que as pessoas precisam expressar seus pontos de vista, mesmo que isso ofenda. Então, voltando à questão de lei e ordem, se a gente não tem proteção desses direitos e liberdades primários, principalmente a proteção da propriedade privada, e eu sou minha propriedade privada também, quando eu tenho medo, a gente tem um desvio da forma de consumo que acontece no Brasil. Eu sempre falava isso quando dava aula no IBMEC, falava exatamente isso. Eu gostaria muito de ter um Porsche 911, legal, mas não posso ter o Porsche 911, porque o Porsche mais a blindagem, pode ser a Mercedes mais a blindagem, pode ser qualquer outro carro, mais a blindagem, inviabilizam. Então, eu, ao invés de escolher a Mercedes mais a blindagem, escolho, sei lá, o Jetta, porque lá eu posso blindar. E eu estou, porque existe a ausência mínima da função do Estado, que é a proteção, a imposição da lei e da ordem, a proteção da propriedade, eu mando um recado para a produção de carro que eu quero menos Mercedes, eu quero mais Jetta, mas por que eu quero mais Jetta? Porque eu posso blindar. E eu acabo construindo uma estrutura paralela de uma economia que ela minimamente é focada em manter intacta a propriedade que eu já tenho e não maximizar o uso dessa propriedade ou do meu recurso na direção daquilo que eu quero usar. Quer dizer, quando eu vejo esse nível de erros na condução da sociedade brasileira, né, quando eu vejo essas distorções profundas, é onde eu realmente me preocupo, porque aqui todos nós estamos falando de alocação. O que a gente faz é alocação de recursos, tá certo? A alocação de recursos exige uma percepção do momento, da conjuntura e das expectativas que são geradas pela estrutura. E a grande problemática do Brasil, há muito tempo, não é a conjuntura, mas a estrutura. Então, com isso, eu paro por aqui e deixo o Bruno e o André voltarem. Eu saí de São Paulo, né, da Granja Viana, para São Carlos, um lugar que eu era muito feliz, meus filhos nasceram lá, eu curtia muito aquele clima de cidade serrana da Granja Viana, mas veio aquela mega crise, recessão da Dilma, e os condomínios começaram a ser assaltados com pessoas armadas de R-15, né? E aí, no dia que chegou a morrer um cara na frente, na porta do meu condomínio, num tiroteio, um dia, ao meio-dia, minha esposa com as crianças no carro, pegou eles na escola, foi assaltada na rua principal da Granja Viana. E aí a gente decidiu, vamos embora, vamos para a Europa. Por acaso, vim para o interior por conta do falecimento do meu sogro e a gente acabou vindo para cá. Mas, tipo, a falta de segurança mexeu com o meu projeto de vida, meu programa de vida.
que eu curtia muito morar lá em São Paulo. Hoje até meu lado profissional deve ter sido impactado, porque eu estou a 250 quilômetros de São Paulo, longe da Faria Lima, longe dos profissionais amigos, parceiros, né, onde fico com essa distância que inviabiliza uma série de possibilidades de minha carreira profissional. Por quê? Por falta de segurança. E aí eu tenho que ver um petista de merda no UOL, que é arquiteto, né? Ele trata só de questão de arquitetura da cidade, metendo o pau nos condomínios, né, falando de bolhas, etc., que as pessoas não andam na rua, mete o pau, fala que é uma poluição visual, que é uma excrescência ter condomínios, etc. Porra, meu! Eu também adoraria, né, de repente, morar numa casa de rua, né, e sair para, como ele falou, sair para comprar pão na padaria, não ter que precisar pegar o carro porque eu moro num condomínio e a padaria é longe, né? Eu adoraria sair com o meu cachorro pela rua e já parar na banca de jornal, comprar o jornal, comprar o pãozinho fresco e chegar em casa para tomar um café com pão fresco. Eu adoraria. Quem não gostaria disso? Só que a gente não tem segurança, porra. E aí quem tem grana tem que se proteger, seja com a blindagem, seja saindo de São Paulo, morando num condomínio com cerca eletrificada, com vigilância armada andando, com ronda. Ciência. O jogo é esse, né? A gente tem que proteger o nosso patrimônio e a nossa família, porque o Estado, né, que tem o poder de viabilizar essa segurança para a gente, não viabiliza. É isso aí. Bom, sugerindo uma nova pauta para essa reta final, a gente viu ontem o governo se reunindo com as agências de rating, né, para poder tentar mostrar um Brasil diferente do que é o que qualquer economista está vendo, né? E a gente viu o Haddad falando que até o final desse governo a gente vai ter grau de investimento. Não, cara, eu acho que o Haddad acha que a gente é maluco, né? Que a gente passa bosta no pão de manhã achando que é Nutella, né? Para comprar essa ideia de que a gente vai ter grau de investimento, né? Com esse malabarismo, né? Essa matemática que eles fazem na questão fiscal, né? Então, eu queria ver qual é a opinião de vocês, eu já conheço, mas qual é a opinião de vocês com relação a essa promessa do Haddad que a gente vai ser grau de investimento até 2026, que para mim, isso é pior que acreditar em Saci Pererê e Papai Noel e Coelho da Páscoa. Opa, tá mutado, Vandic. Tá no mudo, tá no mudo. Como é que pode ter grau de investimento se a gente tem uma dívida PIB que, mesmo com arcabouço fiscal, ele cresce 3 pontos por ano? Quer dizer, a gente já bateu nas contas do FMI algo em torno de 83%, 84%. Na conta do Brasil, do Banco Central, 78%. A gente deve chegar ao final do governo Lula com algo em torno de 90% de relação dívida-PIB. A razão pela qual você tem um arcabouço fiscal, uma regra fiscal, é para que a dívida não cresça de maneira rápida. 3 pontos anuais significa que, se tudo for cumprido, a gente vai chegar a 86%, 89%. Se tudo der certo. Se a gente mantiver o que a gente tem hoje, que é o déficit primário, escondido de uma série de números que já bate a mais de 2% do PIB, quando o limite máximo da banda é 0,25% do PIB, hoje já está em 2,2% do PIB. E isso porque tem pelo menos algo em torno de 45 bilhões de reais que estão escondidos por trás, tanto de receita como, né, receita extraordinária que aconteceu uma vez, ou receita que não aconteceu, como era o CARF, que era para ser 60 bilhões, caiu para 40 bilhões, agora a gente talvez 19. Quer dizer, eu falei ontem e volto a falar, para a gente entender o orçamento brasileiro, a gente divide a receita por 2
e a gente multiplica o gasto por 3, e a gente tem mais ou menos o que vai acontecer aqui. Então, e falando muito sério, quando eu olho os números, eu olho todos os dias esses números, é escandalizante, né? Como é que a gente pode ter uma ambição de ter uma regra fiscal, que ela não é nem crível, porque ela só opera do lado da receita, e ela não é execuível, porque existe um problema muito sério em economia, e graças a Deus existe, que você tem uma regra de crescimentos decrescentes. Você não pode manter crescendo receita indefinitivamente. Então, a gente tem praticamente uma projeção geométrica na mente do governo, do time econômico, de crescimento de receita, e que ele já se mostrou exaurido. Então, como ele se mostrou exaurido, o governo começa a usar recursos extremamente criativos, as vulgas pedaladas, para que a gente possa mascarar aquilo que não é mascarável para o mercado, porque não tem idiota no mercado. E o governo conta para si uma história e chega a contar para a Standard & Poor's, da S&P, dizer que o Brasil está cumprindo. E não está cumprindo. Por quê? A conta primária hoje ela não tem mais significado algum. A gente não deveria mais se pautar, e eu conclamo ao mercado, que a gente não é, porque ele não significa mais nada. O precatório está lá atrás, ajuda ao Rio Grande do Sul está lá atrás, escondido no pano de fundo, debaixo do tapete. Combate a incêndio está lá atrás. Tem uma série de artifícios, uma série de fundos privados dentro do governo que tem dotações orçamentárias que contabilizam numa conta primária uma vez, mas eles rendem juros, eles estão lá dentro, e esse dinheiro está sendo usado para um impulso fiscal. Quer dizer, esse dinheiro que deveria, porque ele é parte do custeio, ele deveria ser contabilizado na conta primária, mas existem essas artimanhas por parte do governo que estão usando essas contas, por exemplo, o Fundo da Aviação Aérea, para subsidiar combustível de aviação para ajudar o setor aéreo. É isso que está acontecendo. BNDES está pagando para o governo uma série voltando, não subsídios, está voltando para o Tesouro Nacional, dividendos do banco, mesma coisa acontecendo com a Petrobras, quando a Petrobras não deveria estar pagando dividendo, está perdendo dinheiro. Quer dizer, tem uma série de inconsistências da maneira com que estamos convencendo as organizações estatais, as empresas estatais, a trazer dinheiro para o caixa do governo. E a gente está dizendo que isso faz parte de um esforço fiscal do governo para equilibrar as contas. E não é para maquiar as contas. Quando a gente tira a conta do primário de cena e a gente olha exatamente o que acontece, que é o número que precisa ser assistido, é o número que conta para o investidor internacional, é por isso que hoje o Brasil tem menos da metade do pico de investimento direto, que passou dos 110 bilhões de reais, hoje a gente está chegando nos 49, 48, não sai disso, mesmo tendo a China andando de lado, a Rússia implodindo, quer dizer, a gente deveria estar nadando aí. Obviamente tem taxa alta de juros nos Estados Unidos, isso impede, mas se a gente fosse de fato uma grande oportunidade, viria dinheiro para o Brasil, e não vem. Então, o que acaba acontecendo? Quando a gente desmascara o primário e não usa ele, e usa a conta do nominal, que é o valor que deve ser analisado, o Brasil está caminhando rapidamente para uma relação de 11% do PIB em déficit nominal. Quer dizer, é um valor impagável, porque esse valor, esse déficit, ele impacta de uma maneira tão frontal a dívida pública que ela deve estourar para cima de 95% até 2028, 2029. Quer dizer, um país de renda média é anômala essa relação. Se a gente tirar a China, que é um país de renda média, mas completamente diferente do Brasil, se a gente se comparar com o peer group, não tem nenhum desses países com uma relação de dívida PIB acima de 65%. Quer dizer, a gente reinventou as finanças públicas, usando várias modalidades e artifícios,
que não deveriam ser aceitos nem pelo mercado, e isso que a gente está assistindo essa reação desde sexta-feira. Bom, com isso eu fico quieto e deixo o Musa. Deixa eu só antes fazer uma pergunta e pedir para o Musa e para você, Vandic, inserirem outra variável nesse tema de contas públicas, etc., que é a variável IBGE, com os executivos do IBGE, a área técnica, a cúpula do IBGE, pedindo a cabeça da boquinha que foi criada lá para o Márcio Postman, que, né, os petistas são famosos em garantir boquinha para todos os seus não eleitos, né, como o caso de Dilma Rousseff, presidente do Banco dos BRICS, né, e Márcio Postman no IBGE e o próprio Mercadante no BNDES. Então, o IBGE, que fornece dados para a tomada de decisão, né, no Brasil, com certeza, né, tá maquiando os dados à moda chinesa. E a pergunta que eu faço é: tem algum percentual dívida PIB que seja o gatilho para a gente entrar em dominância fiscal? A situação do Postman é deplorável, né? Criaram um IBGE paralelo, né? O que pode sair disso, ninguém sabe. Isso só existe em países como Rússia. Aliás, a Rússia não precisa porque o IBGE já é controlado, mas isso só existe em países que... Argentina, né? Argentina, países autoritários. Isso negócio é uma afronta à legalidade brasileira. Agora, para mim, isso negócio não dá nem para falar, né? Mexer com o IBGE é mexer com a Casa da Moeda, é mexer com o Banco Central, é uma instituição que nem mãe. A gente não bate, não cospe, não maltrata, a gente trata bem e exalta, né? Não pode fazer isso, né? Cai em descrédito. Aí, pelo outro lado, quando a gente fala a relação de dominância fiscal, não existe um número mágico para isso, porque que depende muito da dinâmica econômica de cada país. Agora, eu estou começando a me preocupar com dominância fiscal, sim, porque nós estamos chegando a um ponto que, com esse gasto, e esse gasto paralelo, que não é contabilizado, porque ele é sutil, mas tem um impacto muito grande, é esse gasto que está bombando o PIB, tá? Se a gente esmiuçar o PIB 1,4%, mais ou menos 1% foi impulso fiscal. Então, a gente tem um problema de quanto mais a gente vai poder aumentar a taxa de juros para fazer com que a inflação não dispare no Brasil. Porque o hiato do produto é outro ponto que me preocupa, porque pelos últimos 40 anos investimos muito pouco. Então, toda a estrutura industrial brasileira, ela está com o teto muito baixo. E quando a gente tem crescimento de renda através de transferências e bombando o fiscal, a gente vai bater a cabeça nesse ato do produto que vai gerar inflação. Por exemplo, a gente teve agora, semana passada, que aumentou de fato investimento. Tá? Aumentou de fato investimento. A gente teve um aumento na formação bruta de capital, mas é muito pouco. O investimento chegou em 16% do PIB, quer dizer, a gente deveria estar nos 25%. A minha grande preocupação com isso é que esse aumento que a gente teve foi apenas reposição, não foi investimento de fato duradouro. Então, o que significa? Nós podemos ter uma crise, principalmente pelo lado da oferta. Isso vai ser uma crise porque não houve, ao longo dos últimos 40 anos, investimento suficiente para poder assimilar esse crescimento através de transferências de renda sem precedência, um processo inflacionário. Lembra o seguinte, 111 milhões de brasileiros recebem algum tipo de cheque por mês do governo. 59 milhões de pessoas dependem integralmente do Bolsa Família. Esse é o maior welfare state do mundo. Né? Um quarto da população depende, um quarto da população depende completamente do Estado e mais da metade da população recebe algum tipo de suporte. Quer dizer, nem a Suécia, eu acho que nem a União Soviética tinha alguma coisa desse tipo. Quer dizer, é um problema preocupante demais. Eu preciso sair, eu peço milhões de desculpas para vocês, eu preciso entrar numa reunião agora, mas é um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigado, André, por viabilizar isso a todos vocês que nos assistem.
Obrigado você, Vandic. Eu acho que o Bruno caiu. Eu também tenho que ir para São Paulo agora, que eu tenho um encontro aí com a galera. Ah, o Bruno está voltando. Opa, Bruno. Troquei pro celular aqui porque eu também preciso, que eu tenho uma reunião agora 9h30, preciso correr. Eu Mas também, basicamente... eu tenho que ir para São Paulo. Não, deixa vou... você fazendo as últimas palavras e a gente encerra. Semana que vem a gente está de volta. Não, os últimos pontos são que, com relação aos gastos parafiscais, eu estou fazendo um vídeo detalhado sobre tudo isso, dando nome às empresas, dando nome como está sendo feito esses recursos que estão sendo destinados, esses recursos que estão sendo destinados por fora do orçamento. Perdão, gente, perdão. Como que o governo tem usado esses recursos por fora do orçamento, as artimanhas, as pedaladas fiscais que voltaram por completo, hein? Voltaram totalmente ao estilo da Dilma, o BNDES enganando, dando subsídio, o Tesouro inventando despesas que ele deveria, inventando despesas primárias como despesas financeiras, portanto, passa fora do orçamento. Tudo isso estão sendo usados em empresas como Engea, INEP, BNDES, Petrobras, PSSA. Então, são mecanismos que estão de volta de destruição do orçamento brasileiro, das regras fiscais brasileiras. Por mais que eles inventem e consigam falar, batemos a meta do arcabouço com todos esses gols de mãos, acontece que a dívida está explodindo, justamente pelos gastos parafiscais, são aqueles que passam por fora do orçamento, e estarem sendo maquiados. O próprio governo, ou inclusive as principais matérias, já têm falado abertamente. A UOL falou abertamente sobre isso, que está tendo maquiagem fiscal. Então, atenção, o nível de dívida continua subindo e não é à toa que após o relatório bimestral anunciado na sexta-feira, as curvas de juros futuras não param de subir, o dólar não para de ganhar valor frente ao real, porque, de novo, o mercado se atentou que não adianta nada você falar que bateu a meta quando você está jogando numa canetada todos os seus gastos para outra conta, que terão que ser pagos de qualquer maneira. Ou seja, é o modus operandi dele. Isso aqui tá triste de ver, viu, gente? Bom, obrigado, Bruno. Boa reunião para ti, boa semana. Galera, obrigado, semana boa viagem que vem... pra você. Valeu, obrigado. Semana que vem estamos de volta, nós três aí, por mais um Berlim 89, episódio número 5. E a sensação é de que a cada episódio que passa a situação só piora e não é culpa nossa. A gente é só o mensageiro e, na verdade, o tradutor aí do que vocês não conseguem encontrar aí pelas redes sociais, pela grande imprensa, tá ok? Então, fiquem nos acompanhando, que terça-feira que vem nós três estamos de volta para mais um Berlim 89. Fiquem com Deus, boa semana, bons trades e até amanhã, galera.